acontece porque o Zaidan estará envolvido diretamente nas transmissões da Copa, comentando os jogos. Vou ficar um tempão sem se falar, pelo menos no ar, viu, Zaidan? Tem um dia que temos só uma transmissão noturna, então acho que teremos um acontece normal. Opa! Não me lembro se é quinta-feira que vem, alguma coisa assim. Preciso conversar com o Kizar das escalas para ver se tá tudo certo, se é isso mesmo, né? Claro. Ronald Clara, um abraço, aproveitem bem a Copa do Mundo aí e nos encontramos no meio da estrada. Valeu, obrigado, Zaidan, um abraço para você e pro Manuel. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Carlos Batista. Alô, Brasil! Brasil! 17h01, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30. Muita informação, opinião e debate. Você participa através do Fala Galera. Resultado do Moisés Lucarelli foi justo ou a Ponte merecia sorte melhor contra o Cuiabá? Opine 97102-1493. 97102-1493. E qual o jogador do meio-campo do Guarani mais importante hoje? William Farias, Carlos Eduardo, Isaac ou João Paulo? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte. Ponte perde para o Cuiabá por 2-1 no Moisés Lucarelli, segue na penúltima colocação da Série B. Macaca chegou ao 6º jogo consecutivo sem vitória na competição. Em busca de reabilitação, Ponte volta a campo já no próximo domingo, às 11 horas da manhã, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi. Ponte perde 4 jogadores por suspensão para a próxima rodada. Lucas Cunha, Danilo Barcelos, William Potker e Daniel Baianinho não viajam ao Rio Grande do Sul. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Edson Boaro lamenta erros e pede união em momento mais crítico da temporada. Pautas do Guarani. Guarani define novas eleições para o dia 26 de julho, às 9h30,
no ginásio do Brinco de Ouro. Diretoria inicia a venda de ingressos para o duelo contra o Caxias, com promoção para a torcida. Defendendo a liderança da Série C, Bugre entra em campo neste sábado às 11 horas da manhã, com a transmissão pela Rádio Bandeirantes. Duelo contra o Caxias promove reencontro entre Guarani, Farne e Coelho. E daqui a pouco, aqui no Esporte em Debate, vamos ter uma entrevista exclusiva com Marcelo Cabo, técnico do Caxias, próximo adversário do Guarani. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Ex-Corinthians e São Bernardo é anunciado como reforço para o Sub-20 e será avaliado para o profissional. E tem as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Há 3 dias da estreia na Copa do Mundo, Carlo Ancelotti ainda não definiu quem será o lateral direito titular da seleção. O técnico testou Ederson na posição nesta quarta-feira, mas também conta com Ibáñez e Danilo para o setor. Do meio para frente, a tendência é que o Brasil tenha Casemiro e Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Rafinha, Vini Júnior e Matheus Cunha. Pauta 2. Gianni Infantino, presidente da FIFA, afirmou que a entidade tentou resolver o caso do árbitro Somaïl Omar Artan, que foi impedido de entrar nos Estados Unidos, mesmo tendo sido relacionado para a Copa do Mundo. Abre aspas. É uma pena o que aconteceu com Omar, o árbitro da Somália. Mas você não consegue controlar tudo. Nós tentamos conversar e resolver. Às vezes, começar a gritar tem um efeito contrário. Fecha aspas, disse o presidente da FIFA. Pauta 3. Camisa do Haiti para a Copa do Mundo terá de ser mudada a pedido da FIFA. Em comunicado divulgado na terça-feira, a Saeta, empresa responsável pelo desenho do uniforme, afirmou que a FIFA pediu alterações sob a alegação de possíveis mensagens políticas. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:06, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. E aí, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, para todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Destaque inicial, informação de última hora. Márcio Zanardi é o novo treinador da Ponte Preta para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Ponte Preta vinha negociando com o treinador há algum tempo, profissional de 47 anos. O último clube dirigido por Márcio Zanardi foi o Figueirense no início desta temporada de 2026, mas foi demitido após um rebaixamento no Campeonato Catarinense e um início ruim no Campeonato Brasileiro da Série C, e agora Márcio Zanardi chega para comandar a Ponte Preta até o final desta Série B. E daqui a pouco, dentro do noticiário da Macaca, mais informações sobre o novo treinador. Pelo lado do Guarani, a diretoria bugrina já iniciou as vendas de ingressos para a partida no sábado contra o Caxias. A bola vai rolar às 11 horas da manhã no estádio Brinco de Ouro, e o setor mais barato para o torcedor bugrino é na Cabeceira Sul, os ingressos custando R$20 o ingresso inteiro e R$10 a meia entrada. Torcedor com a camisa do Guarani paga a meia, Batistão. São 17h08 em Campinas. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde.
Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando a respeito do mercado da bola. O São Paulo tá atrás de um zagueiro Samir, revelado pelo Flamengo, 31 anos de idade, disputou a última temporada pelo Al Najama, foi rebaixado na Liga Saudita. E olha só, o Abel Ferreira está no radar de um clube da Liga Europeia, do Fulham, da Inglaterra. Treinador português está na lista do Fulham, mas é claro que ele tem a preferência nesse momento para permanecer no Palmeiras e aqui no Brasil, Batista. Esporte em debate, mesa de áudio, Lucas Pessoa. Ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. E no Switcher, o equipamento que corta a imagem e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Portanto, Lucas Pessoa operando hoje em 2 plataformas. Você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. Muito obrigado pela audiência. Você também que está lá no meu portal, lá no youtube.com/portal Carlos Batista. Muito obrigado. E você que ainda não é assinante dos canais, seja, não paga nada, é de graça. E você ajuda a fortalecer o canal aqui da Rádio Bandeirantes e também o meu canal lá no youtube.com/portal Carlos Batista. E já eu vou aqui fazer o anúncio de como você vai participar do bolão do programa Os Donos da Bola. Lancei hoje na tela da Band, mas também vou fazer aqui uma ampla divulgação para que você possa participar também. E tem uma novidade exclusiva para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. E aí, o que você achou da bola da Copa? A bola oficial do Mundial. Então fique ligado, porque essa bola poderá ser sua. Já você saberá como. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Na H+ Benicenter, o seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Promoção especial, troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na Rua Doutor Buarque de Macedo 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h15, hoje até 19h30. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, abraço pra você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial sempre para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta quarta-feira. Quarta-feira, meus amigos, dia que antecede o início da Copa do Mundo. Resultado no Moisés Lucarelli, foi justo ou a Ponte merecia a sorte melhor contra o Cuiabá? A Ponte não jogou nem para merecer o empate. Ela doou 2 gols, né? Ainda sofreu pressão, teve até lampejos de um bom futebol, mas o resultado foi correto, vitória do Cuiabá. Qual o jogador do meio-campo do Guarani mais importante hoje? William Farias, Carlos Eduardo, Isaac ou João Paulo? Menção honrosa para o Carlos Eduardo, mas o mais importante para mim, João Paulo. Batista. São 17h16 em Campinas. Mande para cá suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número de participações até as 19h30. E eu tenho um recado para você do Sicredi. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos. Tem conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco
nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é é ter com quem contar. Abra sua conta. São 17h18 em Campinas. Atenção! Hoje lançamos na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, o bolão. Toda a Copa, os comentaristas participam de um bolão. E este ano tem uma novidade. Vai valer prêmios. Você que está nos assistindo neste momento, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. No rodapé da tela tem um link. www.palpitepremiado.com/bandtv/bolão. Não tem o tio, né? Porque é internet, então fica bolau. Repito, coloca 3 Ws, palpitepremiado.com/bandtv/bolão. Como é que você vai fazer? Entrando neste link, você vai encontrar 5 participantes do bolão. São os comentaristas, o CH, o Tigrão, o Gleger, o Breno Beretta e eu. São 5 que estão participando. Você vai votar em um. Nesta primeira fase, tem um prêmio muito legal para quem estiver participando. Como é que funciona? Lá, inclusive, tem um regulamento certinho. O comentarista vai ganhar o prêmio. E quem votou no comentarista, vencedor, ganha o mesmo prêmio. O prêmio para a primeira fase é uma furadeira parafusadeira. Ela vem com uma maleta para transporte da Deco. Oferecimento de Loja do Mecânico. Loja do Mecânico é quem está oferecendo o prêmio. Então o comentarista ganha o prêmio. Ele será premiado, aquele que terminar em primeiro, exatamente na primeira fase. Depois, a partir da segunda fase, serão novos prêmios. Esse prêmio é para a primeira fase. Como é que funciona? A regra da pontuação é o seguinte: 25 pontos se acertar em cheio o placar exato. Se o comentarista acertar em cheio o placar exato. Acerto do resultado, acertar apenas o time que venceu ou acertar um empate sem placar. Erro do palpite, 0 ponto. O acerto do resultado, 10 pontos. Pontos extras são bônus após o fim da fase de grupos. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está acompanhando. Pontos extras, acerto exato da posição dos 4 colocados do grupo. Isso vale 70 pontos. Acerto da posição de 2 dos 4 participantes, 2 pontos. E acerto da posição de apenas 1 dos 4 participantes são 10 pontos. Então, estes são os critérios estabelecidos para apurar o primeiro colocado. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Você vai votar apenas no comentarista para concorrer ao prêmio. Vota apenas no comentarista. Não há necessidade de dar palpites, de arriscar algum placar. Não. Apenas você vota no comentarista. E aí, se o comentarista ganhar a fase, você vai receber também o prêmio da Loja do Mecânico.
Loja do Mecânico em Campinas, na Carolina Florence. Atenção, a Loja do Mecânico tem apenas uma loja em Campinas. Tem várias lojas no interior de São Paulo e também em Belo Horizonte. Mas aqui em Campinas tem apenas uma loja, que é exatamente a loja da Carolina Florence. Para quem está seguindo em direção a Barão Geraldo, antes de começar ali o tapetão, do lado direito tem a Loja do Mecânico. Somente uma loja. E é esta loja que está oferecendo esse prêmio realmente sensacional para quem acertar o comentarista que vai vencer o bolão do programa Os Donos da Bola. Participe e boa sorte para você. Vou pedir aqui para o CH e para o Breno, que estão participando, fazer a propaganda, porque se o ouvinte votar em vocês, um de vocês ganhando, ele ganha também. Vamos lá, bebê, começo com você. Bom, estou estudando bastante, Batista. Para quem está nos acompanhando pelo rádio, é só entrar no portal Carlos Batista, tem lá o QR Code, ou mesmo aqui, se quiser entrar no YouTube da Rádio Bandeirantes, tem o QR Code também para votar em mim. Eu estou estudando todas as seleções, as 48 seleções, e espero vencer e conto com o voto de vocês. E você, CH, qual é o seu recado? Não desperdice o seu voto. Carlos Henrique, ano passado, foi vice-campeão, Gleger em primeiro, ou a outra Copa, não ano passado. E tem um detalhe, há 10 dias estudo muito todas as seleções e contratei um ombudsman para trabalhar ao meu lado. Quer dizer, é o bichão mesmo, hein, doido? Barbada. Vou levar essa e conto com o seu voto. E é o seguinte, vai ter um sorteio, tá? Eu disse aqui que quem apostar no comentarista, se o comentarista ganhar, ele ganha também. Mas serão vários que estarão apostando nos comentaristas. Então, no dia 29, tem o sorteio entre os acertadores. Então, vamos imaginar que o ganhador seja o CH. Quem votou no CH, todos que votaram no CH estarão concorrendo a maleta, trazendo dentro desta maleta uma furadeira parafusadeira da Deco, oferecimento da Loja do Mecânico. Vamos imaginar que seja o Breno Beretta, os dois que fizeram a propaganda. Quem votou no Breno Beretta, todos os que votaram no Breno Beretta estarão concorrendo lá no dia 29 a maleta da Deco com a furadeira parafusadeira. Quem votou em mim, o mesmo procedimento. Se eu ganhar, todos os que votaram em mim estarão concorrendo oferecimento da Loja do Mecânico, a furadeira parafusadeira, que vem com uma maleta de transporte. Ô Batistão. Oi, Pedrão. E a última atualização que o Vinícius Abarca, produtor, ele e o Gil Kleber são os responsáveis aí pelo gerenciamento do site, já estávamos chegando nos 300 participantes. Sensacional, hein? Menos hoje, na hora do almoço, no programa Os Donos da Bola, já vamos ultrapassar a marca de 300 participantes. Então participe uma vez mais divulgando www.palpitepremiado.com/bandtv/bolão. Participe, boa sorte. São 17 horas e 27 minutos em Campinas. Ponte ou Guarani hoje, hein? Ponte, Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, a informação que eu trouxe no meu destaque inicial e agora oficialmente, Márcio Zanardi é o novo treinador da Ponte Preta. Márcio Zanardi, que tem 47 anos de idade, acumula passagens aí pelo São Bernardo, o time onde ele teve o maior destaque da carreira, já dirigiu o Goiás, Botafogo de Ribeirão Preto, Amazonas e também o Figueirense. Além disso, já trabalhou aqui na cidade de Campinas, dirigiu o Guarani no Sub-20 no ano de 2019
2018 e 2019, depois saiu do Guarani. Dirigiu também o Sub-20 do Santos entre 2019 e 2020, e aí em 2020 assumiu a base do São Bernardo, depois assumiu o time profissional, comandou o time principal do Bernô de 2021 até 2024, e aí depois em 2024 ainda passou pelo Goiás, finalizou a temporada no Botafogo de Ribeirão Preto, começou a temporada de 2025 justamente no Botafogo, depois terminou no Amazonas e no começo desse ano de 2026 estava dirigindo o Figueirense. No Figueirense, nesse ano de 2026, foram 12 jogos do Márcio Zanardi à frente da equipe, 4 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. No ano passado, dirigindo o Amazonas, 19 jogos, 4 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Entre 2024 e 2025, quando dirigiu o Botafogo de Ribeirão Preto, 30 jogos, 7 vitórias, 8 empates e 15 derrotas. Em 2024, quando treinou a equipe do Goiás, 21 jogos, 8 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. E aí, o São Bernardo, clube onde o Márcio Zanardi mais trabalhou, foram 90 jogos no total entre 2021 e 2024, conquistou 41 vitórias, 26 empates e 23 derrotas, como eu disse, lugar onde o Márcio Zanardi teve mais destaque. A expectativa é que ele chegue a Campinas amanhã, entre o final da manhã e o início da tarde, o Márcio Zanardi já deve estar por aqui. É claro, a gente fica na expectativa da apresentação oficial do novo treinador da Ponte Preta, ele que chega com um contrato até o final do Campeonato Brasileiro da Série B, mas com uma possibilidade de renovação para o Campeonato Paulista da Série A2 de 2027. Vocês querem comentar a respeito dessa contratação do Márcio Zanardi? Depois a gente vem falando da partida de ontem contra o Cuiabá. Sim, vou passar para o CH, mas antes, hoje é dia de hortifruti no Iga Atacado. Frutas, verduras e legumes fresquinhos e selecionados. Aproveite porque tem preços arrasadores para abastecer a sua casa ou o seu negócio na seleção de ofertas que encanta do Iga Atacado. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Atenção para as ofertas do hortifruti. Alho a granel, somente R$ 2,19 cada 100 gramas. R$ 21,90 o quilo. Cebola nacional, R$ 5,69 o quilo. Maçã nacional, somente R$ 4,98 o quilo. Maracujá azedo, R$ 8,98 o quilo. E tem muitas outras ofertas na loja toda. Ofertas do hortifruti válidas somente hoje, dia 10 de junho. Aproveite, lojas abertas até às 22 horas. São muitas bandeiras aceitas para o pagamento das suas compras. Cartão de crédito, de débito, vale alimentação e também pode pagar nos sistemas digitais. Confira mais lá no site iga.com.br. Iga Atacado, lojas em Campinas, nos Amarais, no Satélite Íris também. E tem lojas em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Márcio Zanardi, que dirigiu o Figueirense no Campeonato Catarinense e foi rebaixado. E a ICH, sua opinião sobre o Márcio Zanardi. Batista, antes de falar do Márcio, eu quero falar em cima daquilo que eu tenho visto. O problema da Ponte não é comandante nem treinador. Ponto. Tem que ser coerente com aquilo que eu tenho como conceito. O problema da Ponte é muito maior. É montagem de elenco e os problemas fora de campo. Mas o Márcio Zanardi é um treinador que eu contrataria. Eu acho que ele tem qualidade, experiência, conhece a divisão, né? Ninguém fica o tempo que ele ficou no São Bernardo se não tem qualidade. A gente já conhecia o trabalho dele, apesar de ter trabalhado na base do Guarani. Eu acho que é um bom nome, vou repetir, é um nome que eu contrataria, mas o problema da Ponte não é comandante. O problema da Ponte é o seu elenco de profissionais.
né? A parte técnica, motivacional, emocional. Esse é o problema, não é? Então vamos ver. Torcida muito grande para que ele possa fazer algo inesperado, que ele controle toda essa situação que é complexa. Controlar o vestiário num clima desse, numa situação dessa, não é para qualquer um. Então, desejo toda a sorte do mundo. Tem qualidade para fazer um bom trabalho, mas não depende só dele. Existem várias coisas que têm que acontecer em conjunto a contratação dele para que ele tenha sucesso, Batista. O Zanardi, como disse o Pedro Piscinato, treinou o Guarani e ele fez uma ótima Taça São Paulo. Foi semifinalista. Aquele time que revelou, entre outros jogadores, o Davó e o Bidu, esse lateral esquerdo que está no Corinthians. Então ele tem muito conhecimento de categorias de base. Ele saiu do Guarani porque recebeu uma proposta para ir para o Santos. Ele foi para treinar o sub-20 do Santos. Trabalhou lá também com uma garotada boa de bola. E depois foi para o São Bernardo, e aí a melhor passagem dele, né? Pelo São Bernardo. Teve lá 2023, em 47 jogos, acho que é isso, 47 jogos, 18 vitórias. Então, 41 jogos, 41 jogos, vitórias. né? 41 jogos, 18 vitórias. Então é um número expressivo, mas ele esteve lá em 3 temporadas, sempre fazendo um bom trabalho. Seguindo, Pedrão. Batistão, e agora falando do time, a Macaca entrou em campo na noite de ontem, foi derrotada novamente dentro da Série B. Dessa vez a Ponte perdeu por 2-1 para a equipe do Cuiabá. Mais uma vez a Ponte saiu atrás do placar, tomou um gol do João Basso, mais um gol sofrido aí em bolas aéreas, uma falha assim absurda da defesa pontepretana. Fato que vem ocorrendo jogo após jogo dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Depois, já nos acréscimos do primeiro tempo, o Tarek fez um gol ali, um bate-rebate dentro da área do Cuiabá. A Ponte Preta conseguiu descer para o vestiário, ir para o intervalo empatando a partida, mas aí na segunda etapa a Ponte Preta acabou sofrendo novamente um gol. O time mais uma vez demonstrou cansaço no segundo tempo e aí mais uma derrota. Com isso, a Ponte Preta segue na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. São apenas 8 pontos somados. Caso a Ponte Preta vencesse o Cuiabá na noite de ontem, mesmo que provisoriamente, a Ponte Preta conseguiria sair da zona de rebaixamento. Isso porque o Avaí joga hoje. Daqui a pouco a equipe do Leão vai encarar o Ceará lá no Ceará, e aí a Ponte Preta tinha essa oportunidade de sair da zona de rebaixamento, mas isso não aconteceu. Ontem a Ponte Preta ainda era comandada pelo técnico Edson Boaro, já que uma vez mais o Márcio Zanardi acertou com a Ponte Preta, vai dirigir a Ponte Preta para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B, mas quem dirigiu a Macaca ontem foi mais uma vez o Edson Boaro. E na coletiva ele falou justamente sobre a partida, sobre os lances ali capitais do jogo e falou também sobre a situação difícil da Macaca. Boa noite, Edson. Pedro Piscinato da Rádio Bandeirantes Campinas. Eu gostaria que você falasse como trabalhar um mental e também tecnicamente esse time, já que vem numa fase muito ruim, são 6 rodadas sem vitória, vice-lanterna desta Série B, e a gente sabe que é um campeonato difícil. A Ponte Preta teve uma boa sequência de jogos em casa e não conseguiu aproveitar esse fator para conquistar pontos. Como trabalhar esse time, a cabeça desses jogadores para a sequência do campeonato, para tentar evitar mais um rebaixamento? Bom, nós temos que tentar continuar tentando fazer a nossa parte, né, juntamente com os jogadores. Acho que é um jogo onde eu acho que a Ponte não merecia ter saído com uma derrota, pelo menos um empate, eu acredito que seria o estado ideal. Os jogadores se empenharam o máximo possível no jogo, né, tiveram uma participação muito grande dentro da partida, marcando, saindo, tivemos chances de fazer o gol também, mas o adversário veio jogar no nosso erro. Nós somos o time que precisava mais da vitória, né, por estar nessa situação, mas eu acho que os jogadores fizeram uma grande partida, se esforçaram no máximo possível e tivemos muitas coisas positivas, né? O posicionamento
que a gente trabalhou, eles entenderam tranquilamente, eles usaram bastante esse posicionamento, entendeu? Que a gente neutralizou várias jogadas do adversário. Logicamente, os erros a gente prefere corrigir internamente, né? Os acertos a gente pode até falar de alguma coisa, que foi o empenho dos jogadores, a dedicação deles todo. Ninguém se faltou com vontade para tentar tirar a Ponte Preta dessa situação. Mas realmente é um momento delicado que a gente passa, né? Que o clube passa. E os jogadores, logicamente, refletem nos jogadores também. Mas eu acho que nós temos que... Quem tem que tirar a Ponte Preta dessa situação somos nós dentro do campo, no nosso trabalho, no dia a dia, tentar fazer o melhor possível, tirar melhores situações de cada jogador para que o nosso coletivo seja um vencedor. Nós não temos tranquilidade, né? Nós temos já um jogo já em cima aí para poder preparar a equipe. E ainda não sei o que será para frente, né? O que vai acontecer, mas de qualquer maneira a gente vai continuar tentando fazer o melhor para a Ponte Preta aí, juntamente com os jogadores que se empenharam o máximo possível no jogo de hoje. E ao término da partida, eu também consegui uma entrevista com o Diogo Silva ali na zona mista, próximo ao vestiário da Macaca, e o goleirão da Ponte Preta falou justamente sobre a partida, sobre mais uma derrota da Ponte Preta dentro do campeonato e voltou a comentar também sobre a situação salarial da Macaca. Diogo, pode dar uma palavrinha aqui com a gente? O que falar para o torcedor pontepretano que veio ao Majestoso nesta terça-feira, mesmo com o preço alto dos ingressos, e a Ponte Preta mais uma vez foi derrotada dentro de casa? Mais uma vez é um sentimento de vergonha, né? A gente está numa situação muito difícil e o que me preocupa é isso, é deixar uma ferida muito grande que depois não consiga estancar. Mas é ter cabeça boa nesse momento, todo mundo junto, né? Torcida, jogador, direção, imprensa, para que a gente possa sair dessa situação. Claro, com certeza, cara. Graças a Deus recebemos aí o mês de janeiro, né? Mas nós estamos em que mês do ano? Você sabe muito bem se você não recebeu o seu salário, né? Às vezes eu conversando com um companheiro fora do futebol, e ele falou assim, se atrasar o meu 1 minuto, eu já fico louco, desesperado. Diogo, aí tu imagina. Janela, você tem a possibilidade de sair na frente fora? Eu não tenho esse pensamento. Eu tenho pensamento de continuar honrando, lutando por essa camisa, independente de qualquer situação, né? Agora, se o clube não quiser, aí é outra coisa, mas da minha parte não tem essa continuar os atrasos, o clube não quer. Aí não tem condições, né? Aí não é o meu querer. Aí é obrigação, porque eu tenho esposa, eu tenho filhos, né? E eu tenho que honrar com meus compromissos. A gente não tem uma negociação, a gente só está esperando que consiga se resolver. A diretoria fala que tá correndo atrás e não cabe nós fazer mais nada além de treinar, trabalhar, mesmo com tanta dificuldade que a gente tem. O salário é o principal. Mas também não é só isso, né? Também depende também um pouco mais da gente, né? Um pouco mais de equilíbrio. Só que também não dá pra você condenar, porque, é difícil. Eu sei o que eu tô passando. Então é difícil. A gente senta, conversa, vamos lá e tal. Mas aí é difícil, às vezes não acontece, entendeu? E a Ponte Preta volta a campo já no próximo domingo, vai visitar a equipe do Juventude lá no estádio Alfredo Jaconi. O Juventude, que atualmente é o 11º colocado da Série B, tem 16 pontos conquistados, perdeu nessa 12ª rodada, foi derrotado pelo Operário por 2-1, mas é claro que é um adversário muito difícil. E a Ponte Preta já terá estreia no comando. Márcio Zanardi, como eu disse, deve chegar amanhã a Campinas e já deve estrear nessa partida contra o Juventude. Ele que já vai chegar e já vai ter problemas para resolver, já que a Ponte Preta tem 4 desfalques por suspensão. O Daniel Baianinho, que foi expulso ontem já no final do segundo tempo, além de 3 jogadores que estão fora pelo 3º cartão amarelo. O Lucas Cunha, o William Potker e também o Danilo Barcelos. O Barcelos, que inclusive saiu da partida muito revoltado com o árbitro Marcelo de Lima Henrique e desabafou mais uma vez no microfone da Rádio Bandeirantes. O Marcelo, falar de arbitragem é foda, mas o Marcelo já tem 3 jogos na nossa Série B, a gente não consegue jogar com ele. Aqui na nossa casa parece que é mais fácil, né? Porque os juízes que vêm aqui fazem o que quer, enfim.
No meu amarelo, ele falou que ele me deu amarelo por causa da discussão com ele há 20 minutos antes do lance. A falta ele não viu, ele estava de costa, alguém avisou para ele sobre a falta e ele deu um cartão que ele simplesmente não viu e ele falou para mim que foi por causa da discussão há 20 minutos atrás. Enfim, é o Marcelo, né, que a gente conhece há muito tempo, que apita de longe, que atrapalha o jogo, como foi mais uma vez. Ele foi mal no jogo, eu acredito, é lógico que não é desculpa, mas ele foi mal mais uma vez, reverteu muitas jogadas pro Cuiabá e controla o jogo da maneira dele, é péssimo jogar com o Marcelo, é horrível. Tá aí, forte desabafo do Danilo Barcelos, falando a respeito da arbitragem do carioca Marcelo de Lima Henrique. Por outro lado, a Ponte Preta terá também 2 retornos, o Diego Tavares e o Luiz Felipe, que foram desfalques na partida de ontem, justamente por terem sido expulsos na partida contra o Botafogo, ficam à disposição do estreante técnico Márcio Zanardi, e o Márcio Silva, que é zagueiro, e o André Lima, que é volante, foram desfalques ontem também, mas por problemas médicos serão reavaliados até no sábado, Batista. Ô, CH, sua opinião sobre o jogo de ontem. Você que esteve na transmissão junto com o Gleger, a Ponte merecia um placar diferente daquele que ela teve, ou seja, derrota por 2-1, ou o placar do jogo foi justo, hein, CH? Ganhou o time que foi mais competente, que tinha banco de reservas, que foi letal. A Ponte deu 2 gols de presente para o Cuiabá. Era um jogo totalmente possível de ser vencido. Sem deixar passar batido, eu não acho que isso seja justificativa, mas o Marcelo Lima Henrique, ele é um péssimo árbitro. Arrogante, prepotente, né? Preguiçoso dentro do campo. Bom, tudo isso que eu estou falando agora eu falei antes do jogo, tá? Então, para quem não acompanhou, eu falei antes do jogo que o Marcelo é um árbitro que eu, sinceramente, toda vez que ele entra para poder trabalhar numa partida envolvendo os times de Campinas, eu tenho muita preocupação, porque ele é maluco. Maluco esportivamente falando. E o Danilo Barcelos tem toda a razão do que ele falou, mas a Ponte não perdeu por isso. A Ponte perdeu para o seu emocional quando o Cuiabá fez o segundo gol, a Ponte derreteu emocionalmente, não conseguiu construir mais nada. A Ponte teve lampejos, voltou para o segundo tempo arrumada. Até comentávamos na transmissão, eu e o Gleger, que a Ponte estava pronta para fazer o segundo gol. Aí veio o erro individual, mais uma doação que a Ponte proporcionou ao Cuiabá, veio o segundo gol, e aí a Ponte desmoronou emocionalmente, não teve forças. E tem um outro detalhe, o Cuiabá, quando precisou do seu banco de reservas, o time subiu de produção. E a Ponte, quando foi obrigada a mexer, porque vários jogadores estavam extenuados, o time foi para baixo, porque tecnicamente a Ponte tem um elenco bastante fraco. Lamento muito a derrota, era um jogo possível de vencer, porque o Cuiabá não é um super time, e ontem deu um mole gigante para a Ponte, mas a Ponte não teve competência para aproveitar. Portanto, vitória correta de quem, para mim, jogou mais futebol, Batista. São 17h46 em Campinas. Mais alguma informação da Macaca, Pedro Piscinato? Quando será a apresentação do Márcio Zanardi? A expectativa é que essa apresentação aconteça amanhã, Batistão. Como eu disse, o treinador deve chegar a Campinas amanhã, entre o final da manhã e o início da tarde, e a gente fica aqui na expectativa, é claro. Estaremos presentes nessa apresentação do técnico Márcio Zanardi e vamos trazer todas as notícias aqui dentro do noticiário da Rádio Bandeirantes. Bom, sendo apresentada amanhã, quinta-feira, dá tempo de preparar o time para o jogo de domingo, porque provavelmente a Ponte deve treinar, né? No sábado, não é isso? A viagem deve acontecer no sábado. Deve treinar no sábado pela manhã e viajar na hora do almoço. Se ele for apresentado amanhã antes do treino, a Ponte treina de manhã ou à tarde? Não tenho essa informação. O time se reapresentou hoje à tarde. Amanhã acredito que será no período da manhã. Vou confirmar e já trago aqui, Batista. Porque se for no período da tarde, ele poderia fazer aí um treino na quinta, que é amanhã, e outro na sexta.
E ainda teria o sábado de manhã também para se familiarizar aí com o grupo antes do jogo contra o Juventude, que será em Caxias do Sul. Então vamos torcer, né, para que ele tenha essa possibilidade. Ele está sem clube, então não há nenhum elemento impeditivo. O Márcio Zanardi tem residência fixa onde, hein? Qual é a cidade dele? Ele é nascido... Ele treinou o Guarani, morou em Campinas, mas daqui foi para o Santos. Do Santos foi para São Bernardo e depois andou rodando por aí. Então, não sei qual é a cidade... Ele é nascido em São Paulo, na capital. Ele deve ter residência fixa lá então, né? Provavelmente, não é isso? São 17h48, precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado. Tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número do WhatsApp para falar diretamente com o vendedor e tirar as dúvidas caso você as tenha. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Hoje o Rádio Esportivo de Campinas perdeu um integrante importante. Claudinei Corsi veio a falecer. Estava lutando já há um bom tempo contra uma doença terrível. E, infelizmente, essa doença lamentável continua fazendo vítimas. E agora fez mais uma. Claudinei Corsi trabalhou durante muito tempo no Rádio Esportivo de Campinas. Eu me encontrei com o Claudinei Corsi em alguns eventos onde ele estava fazendo a cobertura para a APESEC. Durante muito tempo ele fez esse tipo de trabalho para a APESEC, que tem lá o Eduardo, que é o grande presidente. João Claudinei Corsi, óbito hoje às 7h18 da manhã. Uma notícia horrível, muito triste, e o velório será amanhã das 8 até o meio-dia, no cemitério Aleias, em Campinas. E por vontade dele, ele será cremado, o corpo será cremado em Hortolândia. Fica aqui os nossos sentimentos a toda a família. Que Deus receba o Claudinei Corsi na sua infinita bondade e dê forças a toda a família para superar esse momento de dor lancinante. Vá com Deus, Claudinei Corsi. Eu conheci o Claudinei antes do Claudinei Corsi trabalhar na Crônica Esportiva. Ele tinha um time de futsal. Eu, durante muito tempo, eu fiz campeonato de futsal durante 12 anos seguidos. Não era nem futsal, era futebol de salão. Durante 12 anos seguidos eu fiz um campeonato em Campinas que tinha um enorme sucesso. E o Claudinei Corsi comandava um time chamado Vander Turismo. Ele trabalhava junto com o pai dele, eles eram os proprietários dessa Vander Turismo. Aliás, comprei muitas passagens de avião com a Vander Turismo para fazer viagens para transmissões de futebol. Comprava a Vander Turismo, tomava conta, né, de todo o esquema
para fazer o transporte da nossa equipe, para fazer as transmissões dos jogos. Isso foi numa época que a televisão transmitia pouquíssimos jogos. Dificilmente tinha um jogo de time de Campinas transmitidos pela televisão. E o único jeito de transmitir o jogo era comparecendo no local. Então eu rodei o país inteiro para transmitir jogos do Guarani da Ponte também do Guarani. E foi lá que eu conheci o Claudinei. E aí também, durante todo o tempo, né, que ele tinha o time participando do campeonato que eu organizava, eu tive bastante contato com o Claudinei. Através da SEC também, né, que ele era membro da SEC. E aí depois os caminhos, né, acabam se dividindo, indo para lugares opostos, e aí encontrava o Claudinei Corsi somente em eventos. Infelizmente, acometido por essa doença terrível, e por ela, depois de ter lutado durante 10 anos, veio a falecer. Então, todos os nossos sentimentos aí à família do Claudinei Corsi. Oi, bebê. Você sabe que eu conheci o Claudinei há mais de 20 anos, né? Eu, quando comecei no rádio, em 2003, o Claudinei era o coordenador da Rádio CBN, né? E ficamos amigos, claro, né? A gente conversava até os dias de hoje. E o ano passado encontrei ele no campeonato da SEC com o Wagner Ferreira. Ele já estava muito debilitado, uma grande pessoa, infelizmente, uma grande perda. E, aliás, uma outra pessoa, um grande amigo que também se foi ontem, Batista, o irmão do Renato Otranto. O Renato Otranto era muito amigo meu, era repórter, né? Foi repórter da Jovem Pan, do Correio Popular. O irmão dele, o Fábio, era muito amigo meu também, torcedor do Guarani, infelizmente também se foi, Batista. Os nossos sentimentos também à família do irmão do Renato Otranto. Trabalhamos juntos, eu e o Renato Otranto, na rádio Jovem Pan de São Paulo. Ele era o correspondente. Sempre que eu transmitia algum jogo de Campinas, de time de Campinas, pela rádio Jovem Pan, ele era o repórter. E eu fiquei sabendo da morte do Claudinei Corsi pelo Wagner Ferreira, que é o eterno presidente da nossa associação, a Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas, a SEC. E o Wagner Ferreira, que me passou esta informação e também me passou uma outra informação, uma informação positiva, que no dia 2 de agosto vai começar mais um campeonato da imprensa. E este ano, mais uma vez, será na Ponte Preta Paineiras. A SEC convida as emissoras de rádio, TV, jornais, web rádio, portais, assessorias de imprensa, produtoras, enfim, todos da área de comunicação de Campinas. Os interessados poderão conseguir mais detalhes por mensagem através do WhatsApp 997607103. 997607103. Você que está interessado em participar do torneio da imprensa, Breno Beretta falou, né, que encontrava lá o Claudinei Corsi no campeonato da imprensa. Então, no dia 2 de agosto, tem mais um campeonato aí da imprensa. Oi, CH. Não, gostaria de registrar também os meus sentimentos ao nobre amigo Claudinei Corsi, que eu tive alegria quando eu terminei meu trabalho como assessor de imprensa em 2005 no Paulista, ano do título da Copa do Brasil. Alguns meses depois, eu me lembro que eu saí em agosto daquele ano, eu fui trabalhar sob o comando do Valdemar Amorim, ao lado do Claudinei Corsi. E fiquei lá uma temporada e meia. Eu cheguei na Bandeirantes final de 2008, eu fiquei lá até o final de 2006, depois eu fui para a Americana, né, trabalhar numa rádio lá, fiquei quase 2 anos, e sempre foi um sujeito muito cordial, nos ensinando bastante. Ele sempre foi um cara de muito conhecimento, uma pessoa com um coração gigantesco, e eu quero fazer coro ao que disse aí o Breno, a você, enfim,
que ele esteja em um ótimo lugar e com certeza fará muita falta, Batista. 17h58, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Pô, hoje foi rápido, hein? Nossa, eu nem pus a cara dentro da gaiola, já passarinho já cantou, hein? Bom, vamos lá. É, que eu sou rapidinho, aqui é tudo rapidinho. Um abraço a todos do Esporte Debate. Vamos dar uma olhadinha no Fala Galera? Rapidamente. Resultado no Moisés Lucarelli. Foi justo ou a Ponte merecia sorte melhor contra o Cuiabá? Não, não merecia não. O placar foi justo. Quero dar relevo aqui a mais uma vez ao espírito de luta dos jogadores da Ponte, a garra, seriedade, todo mundo correu, mas correu desordenadamente, né? Correu errado, muitos espaços e cometeu 2 falhas letais e tomou os gols. E quando teve a oportunidade de fazer, perdeu. E aí quem trabalhou mais? O goleiro da Ponte, que tomou 2 gols, ou o goleiro do Cuiabá, que tomou 1 só? E aliás, o gol da Ponte foi meio acidental, né? Foi gol de Pebolim. Ricocheteou para lá, veio para cá, bateu no Tarek e entrou. Mas não vamos tirar os méritos. Bateu porque ele estava lá. E também quando bate direito e a bola não entra, também, às vezes, a gente tem que ressaltar que não é falha do jogador. Então o gol da Ponte foi absolutamente legítimo e legal. Mas aí o Lucas Cunha, que vinha fazendo uma boa partida, diga-se de passagem, não estava no lance do gol. Não era ele que estava com o jogador que cabeceou a bola. E, infelizmente, a Ponte pecou mais uma vez e tomou 2 gols. Mas o Diogo Silva evitou no segundo tempo, com 2 defesas dificílimas, mais 2 gols do Cuiabá. E a Ponte não teve nenhuma chance assim cara a cara. Então o resultado premiou a equipe que jogou mais futebol. E qual foi a equipe que jogou mais futebol? De forma mais ordenada e criou as melhores oportunidades e falhou menos. Foi o Cuiabá. Então a Ponte, lamentavelmente, trazendo mais uma tristeza para o seu torcedor, não merecia uma sorte melhor, não. E agora o Fala Galera do Guarani. Qual o jogador do meio-campo do Guarani mais importante hoje? William Farias, Carlos Eduardo, Isaac ou João Paulo? Para mim, o Carlos Eduardo, pela sua maneira diferente de atuar, pela sua versatilidade de fazer mais de uma função e pelo momento tático que atravessa. Chuta em gol, dá bons lançamentos, é bom na bola parada e sem a bola ajuda muito na marcação. É o chamado volante moderno que está muito mais para meia do que para volante. Então, todos eles são importantes. Aliás, o meio-campo do Guarani é o ponto alto. William Farias, estabilidade na marcação. O Carlos Eduardo, para mim, o mais importante. O Isaac, esse fazendo um segundo volante, também com qualidade na saída da bola. E o João Paulo crescendo depois da entrada no time do Isaac e depois da fixação como titular do Carlos Eduardo, que divide as funções de armação e articulação com o João Paulo, que atrai também um pouco a marcação pela sua movimentação. Também muito importante o João Paulo, que cresceu de produção. Mas a pergunta é clara, dos 4, qual o mais importante? No momento, Carlos Eduardo, e isso é muito dinâmico. Daqui a pouquinho a coisa, 2, 3 partidas, a gente pode ter uma outra opinião de acordo com o comportamento e o desempenho dos jogadores. Mas no momento, para mim, o mais importante desse quadrado de muita qualidade do Guarani é o Carlos Eduardo. Batista. Manchete do Guarani para o noticiário daqui a pouco, depois do intervalo, Breno Beretta. Bom, daqui a pouco eu vou falar sobre eleições no Guarani e a gente tem uma entrevista exclusiva ao vivo com o técnico Marcelo Cabo, técnico do Caxias, Batista. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 18:06, hoje até às 19h30, Esporte em Debate, aqui na Rádio Bandeirantes. Chance extra tá on na KTO. Pode apostar e com ela fica mais fácil acertar aquela aposta. Afinal, você vai ter mais uma chance de acertar o palpite. Funciona assim. Você faz a sua aposta com odds mínimas de 1,80, ativa a chance extra no bilhete, coloca o valor e confirma. Depois é só esperar o resultado. Se bater, o saldo é seu para sacar na hora. Se não, a chance extra entra em campo, entra em cena e te devolve até R$50 em aposta grátis para tentar de novo em outros jogos. Fácil assim, pode apostar. Baixe o app da KTO e jogue com mais confiança. Confira os termos e condições. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA-MF 2093/2024. Bandeirantes. Ô Tigrão, a sua opinião sobre Márcio Zanardi, é o novo técnico da Macaca, contratado, oficializado
e será provavelmente apresentada ao elenco amanhã à tarde, para já começar o trabalho visando o próximo jogo, que será domingo, 11 da manhã, diante do Juventude. O que é que você acha do Zanardi? Acho que deveria ter vindo antes. É um treinador experiente e jovem, já com algumas boas campanhas, com boa vivência em categorias de base. Um treinador com bons conceitos a respeito de futebol. Mas o último trabalho... mas se o treinador fosse bem em todo lugar, não seria demitido nunca, né? O cara vai bem, não vai sair nunca. Aí alguém convida, ele vai, não sai nunca. Então o treinador troca toda hora, porque as campanhas são irregulares. Tem hora que vai bem, tem hora que vai mal, tem hora que não encaixa. Mas eu gosto do trabalho dele, eu acho que o melhor, aquele que mais chama atenção, foi o trabalho no São Bernardo, né? Campanha, você já falou aí dos números. Eu acho uma boa contratação e dentro do possível, daquilo que a Ponte poderia fazer, pelo menos é um nome novo. Conhece Campinas, já trabalhou na base do Guarani, aliás, com um grande trabalho de revelações, né? Bidu, entre outros, né? O Bidu, Davó, e entre outros jogadores importantes que o Guarani revelou naquela campanha onde chegou à semifinal e só não foi finalista porque trombou com o São Paulo, que foi o campeão. O São Paulo eliminou o Guarani num jogo no pau da goiaba nas semifinais. O Guarani tinha um belo time e o trabalho do Zanardi foi bom. Mas é Taça São Paulo. Profissional, aí é sub-20. Em termos de futebol profissional, para mim, o trabalho mais relevante é do São Bernardo. Eu acho que foi uma boa contratação. Claro que tudo isso passa pelas condições de trabalho que ele vai ter e todo mundo sabe do que é que eu estou falando. A condição de trabalho, leia-se um ambiente de tranquilidade para os jogadores, que não tenha toda essa insegurança. Ontem, o time da Ponte estava uma pilha de nervos. Todo mundo que estava pendurado tomou o terceiro. E quem não estava pendurado tomou o vermelho. O time, sabe, está dando com a cabeça no muro. Jogadores. Então essa intranquilidade, esse nervosismo, tudo isso atrapalha na hora de tomar uma decisão com a bola nos pés, sem a bola, atrapalha na hora de estar concentrado para buscar um melhor posicionamento. Então, sinceramente, vai depender muito disso, mas a pergunta sua é objetiva. O que é que você achou da contratação do Márcio Zanardi? Eu gostei. Tem tudo para dar certo, vamos torcer por ele, mas temos que passar por esse caminho, é inevitável, porque a Ponte vive um momento de exceção, vive um momento especialíssimo em termos daquilo que vem ocorrendo pela questão financeira. Então, é difícil qualquer treinador dar certo com todos esses percalços. Então, nós temos que separar as duas coisas. A contratação, para mim, boa. Vai dar certo? Tomara que dê, mas passa por um ajuste em toda essa questão administrativa pela qual a Ponte passa. E você viu aí que eu fiquei com inveja, quem está no YouTube, fui pegar a minha lá que ainda estava na embalagem de nova, né? Estou aqui com uma verde e amarela, afinal de contas estamos a poucas horas da estreia brasileira na Copa do Mundo que abre amanhã já, e você está aí com a sua jaqueta, com o seu blusão da Bandeirantes em verde e amarelo, com a logomarca ainda do verde e amarelo aqui, mas essa aqui é da TV, é da Band, não é a da rádio, e eu botei a minha, só estou achando que o tom está diferente. Eu acho que é pela questão de iluminação muito mais acesa, né? Muito mais forte e muito mais técnica em termos de não deixar sombra, de nada disso que você tem aí nos nossos estúdios. Mas o layout acho que é o mesmo, ela tem verde, amarelo, azul e branco, né? Predominância aqui do amarelo, do verde, e eu coloquei primeiro, porque você está muito bem no ar com essa daí. Falei, vou botar a minha também, que aqui tá frio. Segundo... Você achou que eu fiquei bonito, Tigrão? Lindíssimo. Nem parece... muito obrigado. A mesma pessoa. E aí,
eu coloquei para ver se a gente inspira o Padre Quevedo para que ele não erre na escalação da seleção brasileira. São 18h13, informações do Guarani. Breno Beretta diz aí, bebê. Bom, Batista, o nosso contato nesse momento é com o técnico Marcelo Cabo, técnico da equipe do Caxias, treinador que já esteve aqui na cidade de Campinas, foi auxiliar técnico da Ponte Preta com o Jorginho naquela campanha histórica da Ponte Preta que chegou até a final da Sul-Americana, já foi técnico do Guarani também, e é sempre um prazer conversar com o Marcelo Cabo. Ô Marcelo, um abraço para você, boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho do momento do time do Caxias na Série C, que no ano passado não era você o treinador, bateu na trave assim como o Guarani, mas a gente vê o futebol apresentado pelo Caxias, que é um dos postulantes a conquistar o acesso. Prazer em tê-lo conosco mais uma vez. Boa noite, prazer falar com você, prazer falar com todos os ouvintes. É um prazer muito grande participar do seu programa novamente. A gente vive um momento de transição no Caxias, né? No final do estadual houve uma transição muito grande, uma reformulação, saída de 15 atletas, chegada de 15 atletas. Eu cheguei no Caxias no final do estadual, então a gente teve essa intertemporada para fazer. E aí a gente participa da Sul-Sudeste e infelizmente a gente é desclassificado por um gol, né, na nossa chave. Tivemos uma boa participação, a gente teve uma única derrota dentro da Copa Sul-Sudeste, que foi para o Avaí, e agora estamos disputando a Série C, né, com um período de crescimento e ascensão. A gente vive um momento muito bom, um momento de 8 jogos de vencibilidade. A gente está 100% de aproveitamento em casa e assim, dentro do G8, que é muito importante, era um grande objetivo nosso até a 9ª rodada, né? E ainda é um período que a equipe está ainda em crescimento, em evolução, pelo fato da gente ter feito há 3 meses atrás uma grande reformulação de chegada e saída de 15 atletas, mas vivemos um bom momento dentro da competição para essa segunda metade dessa fase de classificação. Nós estamos conversando com o técnico Marcelo Cabo, técnico do Caxias. Ô Marcelo, vocês têm a defesa menos vazada da competição com apenas 6 gols tomados, né? O ataque não tem marcado muitos gols, vocês têm 9 gols, né? Como que você vê essa situação até para equilibrar durante a Série C do Brasileiro? E a gente percebe pelos jogos que assiste e os jogos contra a equipe do Guarani também, que a competição, independente da folha salarial, está muito equilibrada, né? A gente tem hoje, né, a defesa menos vazada da competição e o nosso ataque, nós temos o vice-artilheiro da competição, que é o Salatiel, mas a gente ainda não tem um número plausível assim de gols feitos, né? Então, essa parada agora que a gente teve aí de 2 semanas, nós demos ênfase, trabalhamos bastante, né? As questões ofensivas também, os conceitos ofensivos, para que a gente possa melhorar essa marcação de gols. E a questão defensiva a gente continua trabalhando, porque é uma Série C muito competitiva, né? Então, assim, é uma divisão que se você tiver um sistema defensivo bem sólido, eu costumo dizer que quando a gente não toma gol, a gente está mais perto da vitória. Não que a minha equipe não seja uma equipe que busque o gol e seja propositiva, mas a gente sempre procura ter uma equipe equilibrada. E a Série C, se você tiver um bom sistema defensivo, bem sólido, você tem muito perto de fazer sucesso dentro da competição. Então, para mim, essa Série C das que eu já trabalhei e que eu acompanho, para mim é a mais equilibrada dos últimos tempos, né? Eu acho que não é uma Série C de equipes com investimento muito alto, porém ela está muito equilibrada. Haja vista que, por exemplo, assim, nós hoje estamos a 3 pontos do líder, que é o Guarani, mas também estamos a 2 pontos, né, do 9º colocado, né, fora da zona de classificação. Isso torna uma Série C muito competitiva, que geralmente quando
chega nessa 9ª, 10ª rodada, né? Os blocos já começam a se dividir, né? A primeira página para a busca do G8 e a busca de fugir do rebaixamento. Esse ano não, esse ano tá diferente, tá atípico, tirando 2, 3 equipes que estão lá embaixo, a gente acaba vendo que aí tá uma competição muito, muito parelha para essa temporada. Ô Marcelo, eu queria que você falasse, o técnico do Guarani, o Hélio Cizernando, ele teve um pouco de dificuldade no início do campeonato até para tentar encontrar o time ideal. Ele está próximo de encontrar o time ideal. E você já está próximo de encontrar o time ideal ainda? Eu sei que você tem atuado no esquema 4-3-3, né? Nesse jogo, se eu não me engano, você tem o problema do Calisson, que tomou o 3º cartão amarelo, mas eu sei que a competição é longa e que a segunda fase é totalmente diferente, mas você já está próximo de encontrar um time ideal para o Caxias? Sim, eu tenho um time base, um time ideal que a gente tem jogado até os últimos jogos. Se vocês acompanharem bem as nossas 3, 4 últimas escalações, ela pouco difere, né? Então, assim, eu tive também essa dificuldade no início da competição. Como eu falei anteriormente, né, a gente teve a saída e a chegada de 15 atletas e alguns até que militaram aí na primeira divisão do Campeonato Paulista, jogadores importantes como o Grigo, que estava aí na A2, o Ravanelli, que até já passou aí pela Ponte Preta, também jogou o Paulista esse ano, eles chegaram, e o Matheus Anjos, alguns jogadores chegaram e ainda precisando se condicionar um pouco mais, ainda chegaram precisando... alguns até com final de transição, de lesão. E aí a gente acaba tendo que precisar um pouco mais de tempo para aquilo que a gente tinha de uma equipe ideal pudesse ter um maior período de treinamento, de recuperação e ter uma questão física, técnica, tática bem definida. Então hoje, eu acredito que da 4ª, 5ª rodada diante a gente já tem uma equipe ideal, uma equipe titular que se encaixou para a gente seguir dentro da competição. Batista ao vivo conosco, o técnico do Caxias, Marcelo Cabo. Marcelo Cabo, muito obrigado, viu, por atender aqui a nossa reportagem. Bom falar com você. E a pergunta é sobre como que você vê o momento da sua carreira. Você teve uma trajetória espetacular na Série B, Atlético Goianiense 2016, não só subiu, mas também conseguiu o título de campeão. CSA 2018, também um acesso aí para a Série A. Goiás em 2021, 3º acesso na carreira da Série B para a Série A. E o ano passado você foi para o Santa Cruz, né, um projeto diferente lá na Série D, SAF, e subiu o time para a disputa da Série C. Então, como que você vê o seu momento na carreira? A impressão é de que você saltaria para times da Série A, mas depois acabou retrocedendo, dando um passo atrás com relação a divisões, né? Para a Série D e agora para a Série C com o Caxias. Um abraço, boa noite. Batista, sempre um prazer falar com você, né? É sempre bom a gente se reencontrar. Tenho muito carinho, muito apreço por você. Batista, assim, né? A gente tem, nos últimos 10 anos aí, você falou aí sobre 4 acessos, né? 3 de Série B para A, o da Série D. Foram 7 finais de estadual, 5 títulos estaduais. Então, assim, eu tive na Série A no Atlético em 20, 21, né? Conseguimos livrar do rebaixamento, levar o Atlético Goianiense para a Sul-Americana, né, nas 2 vezes, que era um fato inédito dentro da trajetória e da história do Atlético. Eu costumo dizer que o futebol ele existe oscilações, né, em termos de carreira, de projeto, de trabalho, e também na questão de projeto, né? Por exemplo, o Santa Cruz ano passado foi um convite muito tentador de tentar levar o Santa Cruz a um acesso que não tinha 10 anos. Então, pelo tamanho do clube, pela dimensão do clube e
pelo histórico do clube, o peso da camisa e sua torcida, eu tive o desafio. E aí a gente acabou conseguindo, né, o acesso que tanto buscava em 10 anos. Então, assim, a gente já teve, né, militou em Série A, Série B, Série C e Série D. Então, fico até feliz de ser um treinador que eu tenho um know-how de ter já trabalhado nas 4 divisões do futebol brasileiro e hoje só me falta um acesso, que é de C para B, que eu tô buscando, né, aqui nesse projeto aqui do Caxias, né? Mas eu ainda me sinto um jovem treinador que tenho trabalhado bastante e para poder voltar, sim, a ter um grande projeto na Série B, na Série A. O que me seduz hoje, sabe, Batista, é um projeto que me leva a ter acesso, ter conquista, ter títulos. Eu acho que o Caxias esse ano me apresentou um projeto que eu poderia, sim, tentar buscar mais um acesso na minha carreira, mas me sinto super capacitado hoje para dirigir e trabalhar em qualquer equipe de Série A, de Série B, né? Eu acho que meus 25 anos como treinador me credencia para isso. E aí, CH, a sua pergunta ao Marcelo Cabo, que hoje é o nosso convidado especial. Bom falar com você, Marcelo Cabo, boa noite. E eu queria que você falasse um pouco mais da estrutura que você encontrou no Caxias. Você encontrou uma estrutura boa, regular, está sendo melhorado? Boa noite para você. Boa noite, CH, prazer para falar com você, meu amigo. Eu acho que uma das grandes virtudes do Caxias, que é uma coisa hoje que a gente tem muito problema dentro do cenário do futebol brasileiro, são questões de salário, né? E o Caxias hoje ele já é um histórico recente, e eu tive agora a oportunidade de presenciar isso, que os salários do Caxias são pagos rigorosamente em dias. Isso é muito importante, né? Não só para a credibilidade da diretoria, como comissão técnica e jogadores, né? A estrutura do Caxias é uma estrutura que ela está evoluindo e crescendo, né, ao longo desses últimos anos, né? Se eu falar para você que é uma estrutura, ela é a ideal, né, para o futebol brasileiro, para qualquer trabalho, ainda não, mas é uma estrutura que ela está melhorando, ela está crescendo, ela está evoluindo, né? E eu encontrei uma boa condição de trabalho aqui no Caxias, sabe? Uma condição que me dá esse respaldo aí para que eu possa fazer um bom trabalho no dia a dia e a gente buscar essa classificação aí para a próxima fase e depois tentar buscar esse acesso. Que ano passado, como bem disse anteriormente aí, bateu na trave, foi líder na primeira fase, depois na fase de acesso, acabou não conseguindo o acesso, mas está amadurecendo para poder buscar esse objetivo grande, que é levar o Caxias à Série B. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta ao Marcelo Cabo, que está conosco aqui na entrevista do dia. Opa, legal. Prazer muito grande falar com o Marcelo Cabo. Ele já deu aí um perfil rápido da sua trajetória como treinador e os resultados falam por si só com relação à competência do Marcelo Cabo. E aí, Marcelo, eu sei que você não vai entregar o ouro pro bandido na frente da delegacia. Você também não nasceu ontem, né? A gente conhece um pouquinho do arriscado também. Boa. Mas eu vou pingar uma bola aí para ver se você chuta, tá bom? Não é botar casca de banana para você escorregar, não. É na boa, é na moral, que eu te respeito muito. Você tem a melhor defesa do campeonato. E o Guarani tem o melhor ataque. Aí nos últimos 3 jogos fez 2 de 5-0. E eu te pergunto, como jogar contra o Guarani? Você se enfia lá atrás e joga só reativamente? Ou sai para o confronto, sai para a briga, no bom sentido, e se expõe para poder levar risco para o Guarani? Você vai ter que se expor ao melhor ataque do campeonato. Qual a estratégia? O que você pensa disso, principalmente conhecendo a atmosfera do Brinco de Ouro, que deverá ter um grande público às 11 horas da manhã, no próximo sábado, com promoção de ingressos e tudo mais, com o Guarani vivendo o seu melhor momento na competição. Teremos um Caxias ousado ou teremos um Caxias comedido e traiçoeiro? Boa noite, meu amigo. Prazer falar com você. O Guarani vive um grande momento na competição, como bem disse
ele foi encaixando, né, a melhor equipe e tem feito bons jogos nos últimos jogos, está em pleno crescimento dentro da equipe, um trabalho muito bem realizado pelo Hélio. A gente trabalhou, né, estudou bastante a equipe do Guarani. Eu acho que a palavra que eu posso dizer para você que a minha equipe vai ter um comportamento é um comportamento equilibrado, né? Se você tiver um comportamento altamente reativo contra a equipe do Guarani, você vai sofrer muito. É uma equipe que tem contundência. Então a gente vai procurar ter o comportamento fora de casa como a gente tem em casa, onde a gente tem 100% de aproveitamento, né? Eu creio que vai ser um grande jogo de duas grandes equipes. Uma tem um ataque mais positivo da competição, eu tenho a defesa menos vazada da competição, mas isso nada impede que a gente esteja preparado para todas as fases do jogo, né? Quando a gente precisar ser reativo, a gente está bem preparado. Quando a gente precisar subir os blocos, marcar alto, a gente está bem preparado. Tentar, né, na medida do possível, daquilo que a gente entendeu e estudou, bloquear as melhores ações do Guarani e procurar, né? Toda equipe, futebol é um cobertor curto, né? Toda equipe ela tem suas virtudes, mas também tem sua vulnerabilidade. Então a gente vai procurar, né, estar atento às virtudes do Guarani, mas também explorar aquilo que a gente entendeu e leu que era vulnerável dentro da equipe do Guarani. Por isso que eu falo, é uma equipe que está muito bem nesse momento e a gente vai enfrentar uma equipe que a gente tem que estar muito atento, né? Então, assim, eu acho que vai ser um grande jogo de duas equipes que estão num bom momento dentro da competição. Acho que são duas equipes muito bem trabalhadas, que têm suas definições muito bem plausível para todos, e a gente vai tentar fazer um grande jogo para que a gente possa buscar essa vitória, que é importante para nós dentro da competição. Ô Marcelo, eu tenho mais duas perguntas para você, para fechar da minha parte. A primeira, como está sendo trabalhar com o Farney Coelho, que trabalhou recentemente aqui no Guarani, fez um grande trabalho, inclusive montou 90% desse elenco do Guarani. E eu queria que você também falasse sobre Copa do Mundo, porque em 2010 você trabalhou com a comissão técnica do Dunga, você trabalhava junto com o Jorginho, né? E depois foi ser auxiliar do Jorginho. Como que foi trabalhar numa Copa do Mundo e o que você está esperando dessa Copa do Mundo também? Sim, o Farney, nós estamos trabalhando junto há 3 meses, temos uma participação muito profissional da nossa parte, é um profissional que chegou para agregar bastante aqui. Eu acho que esse bom trabalho que a gente realiza no momento é um trabalho muito bem integrado que a gente tem aqui internamente dentro do Caxias. A questão da Copa do Mundo, né? Eu participei de 2 Copas do Mundo, né? Primeiro na seleção da Arábia Saudita, como auxiliar do Paquetá, em 2006 da Alemanha, que me credenciou a receber o convite do Dunga e do Jorginho para trabalhar com eles na Copa de 2010. Eu vejo que a gente estreia no sábado, né? Jogamos às 11, a seleção estreia às 19. Eu estou muito otimista quanto à nossa seleção. Assim, uma opinião, eu acho que se a gente conseguir ajustar um pouquinho o sistema defensivo ali, ter um maior equilíbrio entre a defesa e o ataque, porque eu acho que do meio para frente a gente está muito bem servido de atletas. Temos um treinador muito experiente, né, com conhecimento pleno das equipes europeias, que são provavelmente os adversários mais difíceis que a gente vai encontrar ao longo dessa Copa do Mundo, mas eu confio muito na capacidade do nosso treinador, da experiência que ele tem. Eu acho que nossos talentos do meio para frente podem resolver muitos jogos. Eu acho que temos um probleminha ali na lateral direita, ainda um encaixe melhor na zaga, mas eu acho que o Ancelotti sabe, né, da maneira que ele vai arrumar uma solução para isso. Eu estou bem otimista com a nossa seleção. Todas as vezes que a gente chegou na Copa do Mundo como não favorita, a gente sempre teve um bom retrospecto. Então eu acho que a gente tem que estar com pensamento positivo para tentar buscar esse hexa que é bom para todos nós, né, dentro do futebol brasileiro. Valeu, Marcelo, grande abraço, muito obrigado por atender aqui a nossa reportagem. Saúde para você, amigo. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer participar com vocês, sempre às ordens quando precisar. Fiquem com Deus, boa noite aí, que Deus abençoe vocês. Marcelo Cabo participou conosco, técnico do Caxias. Ele estará sábado
às 11 da manhã. Atenção, Bugrino, o jogo é às 11 da manhã. Já já o Breno vai divulgar uma vez mais o preço dos ingressos para este jogo. Mas agora, o seu carro merece cuidado de especialista. Na H+ Beni Center, referência em Honda fora de garantia, o seu veículo tem atendimento especializado e também serviços multimarcas com confiança e transparência. Aproveite a promoção especial para troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. Repito, troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. E tem mais, durante o mês de junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. E veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, na Vila Nova, em Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 988950000. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Breno Beretta seguindo, falando do Guarani. Bom, Batista, já eu vou passar o preço dos ingressos mais uma vez. Antes eu vou falar do time, que é claro, no próximo sábado vai encarar a equipe do Caxias, do Marcelo Cabo, que atendeu a gente gentilmente. Time do Guarani não deve ter mudanças. O Hélio Cizenando nem tem motivos para mexer, até pela entrevista que ele nos deu na última sexta-feira, ficou claro que ele deve manter a mesma formação dos 2 últimos jogos. E é assim que ele vem treinando, com o Kaique França no gol, com o Rian na lateral direita, na zaga o Maurício Antônio, que está recuperado das dores, que ele acabou sendo substituído no intervalo do jogo diante do Amazonas, ao lado do Jonathan na zaga, na esquerda o Emerson está de volta também, ele que tinha torcido o tornozelo esquerdo em uma dividida no começo do jogo diante do Amazonas, ele voltou a treinar na última segunda-feira, está treinando normalmente. No meio-campo, o William Farias, que é o primeiro volante, ao lado do Carlos Eduardo, do Isaac e também do João Paulo. Lá na frente, o Cachoeira e o Maranhão. Esse deve ser o time do Guarani e o Hélio Cizenando repetir pela terceira vez a escalação do time. Venceu o Barra por 2-0 fora de casa, venceu o Amazonas por 5-0 na última rodada e agora vai em busca de mais uma vitória sobre a equipe do Caxias. Aliás, amanhã tem mais uma entrevista exclusiva com o Farney Coelho, que trabalhou recentemente no Guarani como executivo de futebol, vai falar de forma exclusiva aqui na Rádio Bandeirantes sobre ingressos à disposição do torcedor. R$20 é o preço do tobogã. Torcedor tem que se cadastrar lá no sociocampeão.com.br e estar com a camisa no Guarani. A parte inferior do tobogã, R$30 é a meia entrada. O setor de cabeceira sul, que é a cabeceira de entrada do brinco, R$10 o valor, R$30 é o valor da vitalícia, mais 30 de acesso, ou seja, a expectativa de um grande público para este sábado às 11 da manhã. Falando sobre eleições, eu já trazia ontem aqui na Rádio Bandeirantes que o Guarani marcaria e marcou. Já saiu o edital de convocação. A eleição vai ser no dia 26 de julho, um domingo, a partir das 9h30 da manhã, no ginásio do Guarani. Duração máxima de 12 horas, para a gente conhecer novo conselho deliberativo, novo conselho fiscal e, é claro, o conselho de administração. Mandato válido até o final de 2028. Então, eleições no Guarani no dia 26 de julho. Lembrando que o Guarani no dia 27, uma segunda-feira, vai encarar a Inter de Limeira no Brinco. E amanhã, na tela da Band, Batista,
Kaique França estará com a gente ao vivo num link direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Inclusive, ele vai até mostrar a camisa amarela para quem ainda não viu. Ele vai jogar com a camisa amarela do Guarani no sábado e, é claro, é importante para o torcedor que quiser comprar. Na loja do Guarani esgotou, mas tem na loja da Reebok no Shopping Iguatemi, por exemplo. O torcedor pode ir lá e comprar a nova camisa amarela, em alusão à seleção brasileira, que está R$ 399,90, Batista. São 18h38, quero ouvir os comentaristas, mas antes quero falar da Logos. Logos Materiais Elétricos, loja de materiais elétricos em Campinas, que você já conhece. Há mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e região. Empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas, serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos para sua total satisfação. A Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Repito, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. A loja está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia, Logos. São 18h39 em Campinas. Começo com você, CH, comentando aí, falando do Guarani. O que você achou da entrevista do Marcelo Cabo? Marcelo Cabo é um sujeito, um treinador que eu respeito bastante, é muito inteligente, é muito bem articulado, respostas claras, gosto de bater papo com ele, porque ele tem ideias claras do futebol moderno, e com certeza o time dele vai dar muito trabalho para o Guarani, que é favorito para ganhar o jogo. Duas grandes notícias na semana: a volta de Maurício Antônio, a volta de Emerson ao time titular, e o restante vai ser o mesmo time. Eu tenho convicção de uma coisa: se o Guarani repetir a intensidade e organização dos últimos jogos, apesar de todo o respeito que eu tenho pelo Caxias, por ser também a defesa menos vazado, pelo Marcelo Cabo, o Guarani vai ganhar o jogo. Porque o clima também, a confiança dos jogadores, não é? Tudo que cerca, a torcida deve ter uma presença bem marcante no jogo, tudo isso faz com que eu acredite e tenha a convicção que o Guarani é favorito e deve vencer o jogo, Batista. Ô Tigrão, antes de você comentar o Guarani, para que você não fique prejudicado, hoje nós lançamos na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, o bolão da Copa. Todo ano nós temos o bolão dos comentaristas. E esse ano tem uma novidade: o ouvinte, o telespectador também vai participar. Você que está nos ouvindo e nos assistindo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, está vendo um link, é um site, é www.palpitepretmiado.com/bandtv/bolão. A internet não tem a acentuação, não tem o tio, né? Então fica bolau. Entre lá, você vai ver 5 comentaristas. Eu, o Tigrão, CH, Breno e o Gleger Zurzin. Você vai apostar em um dos comentaristas. Quando terminar a primeira fase, se o comentarista que você apostou ganhar, ele ganha uma ferramenta, uma furadeira, parafusadeira,
da Deco vem com uma maleta para transporte, oferecimento da loja do mecânico. O comentarista ganha e o telespectador ouvinte ganha também. Mas no caso do ouvinte, ele vai concorrer. Aí é um sorteio entre todos aqueles que votaram no comentarista que ganhou. Ele vai concorrer ao sorteio de uma ferramenta extraordinária, um prêmio sensacional para a furadeira da Deco. Vem com uma maleta para transporte. Então é o seguinte, os comentaristas fizeram propaganda pedindo para que votassem nele, porque se ele ganhar, ele ganha o prêmio. Este é o primeiro prêmio, serão alguns prêmios até o final da Copa de 2026. Você não estava no programa, não pôde fazer a sua propaganda. Então faça agora, Tigrão, pedindo aí para os seus fãs, aqueles que acreditam em você, votarem lá no nosso link, né? Quando aparecer a foto, lá tem a foto de todos os comentaristas. Então, quando aparecer a sua foto, para que eles possam votar. Vai lá, Tigrão, o espaço é seu. Não, quero pedir o voto, já que meus companheiros já pediram. A campanha é aberta e leal. Então, por favor, votem no Tigrão, para que ele abiscoite o grande prêmio. Abiscoitar é novo. Então, estou aqui imbuído da melhor das boas intenções, concentradíssimo. Estou passando madrugadas a fio, estudando todas as equipes que vão disputar, todos os países que vão disputar a Copa do Mundo, para acertar o maior número possível de resultados e também dos placares. E aí, conto com você. E já temos até um slogan. Por quê? Batista rouba na campanha. CH rouba na campanha. Ficam fazendo campanha quando eu não estou no programa. Gleger rouba na campanha na minha ausência. Fica com mais tempo de televisão. Breno Beretta rouba na campanha. Então, o meu slogan está pronto. Ladrão por ladrão, vote no Tigrão. São 18h45 e sobre o Guarani Tigrão, qual é a sua opinião? Você gostou, Batista? Eu não gosto muito quando envolve essa palavra ladrão. Ela é futebolisticamente falando, Batista. Aliás, no Brasil... A palavra ladrão, eu penso numa outra palavra anexada, entendeu? Mas no Brasil, ladrão é status. Mas então, o seu slogan está rejeitado. Rejeitado. Então, vamos lá. Bonitão por bonitão, vote no Tigrão. Aí melhorou bastante, né? Embora seja uma grande mentira, que é uma outra coisa também muito praticada no nosso país. Mas você arrebenta. Pelo menos ficou melhor que o ladrão, né? Você arrebenta com todos os meus slogans, pô. Meu Deus do céu. Mas vai ficar essa, amanhã eu invento outra. Afinal, você é igual o Milton Neves, né? Você é uma usina de criatividade. Enquanto você está falando, eu já inventei outro. Meus queridíssimos ouvintes e telespectadores, não me deixem na mão. Por favor, votem no Tigrão. Nossa, essa aí tigrou legal, hein? Pelo amor de Deus. Isso aí não... Eu não ganho uma. Ah, mas não dá, é um negócio muito longo, ué. Então, resumindo, vocês têm que votar naquele que mais ama vocês, aquele que diverte vocês, aquele que de vez em quando chora no ar porque ama vocês, aquele que realmente está dentro do concurso, imbuído de causar entretenimento, de prestar entretenimento. Agora, podendo sair com um preminho, claro que é muito mais agradável. Então, não me deixem na mão. Vote no Tigrão.
Chimichurri. O Lebrão mandou aqui uma vinheta para você. Manda. Tigrão, monstro dos palpites, indomável de Valinhos. Lebrão. Lebrão também. Lebrão também, às vezes tá com o pneu careca. Monstro, ele escorrega e vai no guarda-reio. Lebrão, vote em mim. E crie um slogan por dia pro Tigrão que eu vou divulgar aqui. Como é que o ouvinte vota, Batista? Só quem tá no YouTube, é isso? Não, é um site, né? Ele tem que entrar no www.palpitepremiado.com/bandtv/bolão. Esse link tá esparramado aí, não é isso, Pedrão? Tá nas redes sociais, né? Nos perfis da Band. A gente já vai subir no perfil da Band Campinas, que é o perfil da TV, e no perfil da Bandeirantes Campinas, que é o perfil da rádio. Já está lá na nossa bio. É só clicar lá e dê o seu palpite. Tá, então eu vou repetir. www.palpitepremiado.com/bandtv/bolau. Sem tio. Bolão sem tio. É isso aí. Então votem, aproveitem e votem em mim que vocês vão ganhar. E é o seguinte, esse site aí, ele tá maior do que o site do GovBR, pô. Um dia eu fui fui tomar um serviço num site do governo aí. Quando eu acabei de digitar tudo que tinha o tamanho do site, tava saindo sangue da ponta dos meus dedos. Esse aqui também é grandão, mas www.palpitepremiado.com/bandtv/bolão. Não vai na conversinha do Gleger não, que, viu, é bico doce demais pro meu gosto, sabe? Votem no Tigrão. Aqui o seu voto será muito bem sucedido. Quanto ao Guarani, jogo complicado, difícil como todos, mas favorito ao Guarani. Não vai mexer o Hélio, eu acredito, a menos que algo extra normalidade, como uma contusão de última hora venha a acontecer, uma gripe forte aí, uma influenza, que às vezes deixa o jogador muito debilitado, mas eu acho que a equipe vai ser repetida, evidentemente, com o mesmo esquema tático e com as voltas aí daqueles que estavam fora por contusão, Maurício Antônio e também o Emerson Barbosa. Eu acho que o time está vivendo o seu melhor momento dentro da competição. Vocês viram que eu tentei dar uma cutucada aí no Marcelo Cabo, mas ele é mais liso do que garrafa ensaboada. Ele disse que não vai ser nem reativo e nem propositivo. Ele vai buscar o equilíbrio. Veja você que resposta de altíssima profundidade tática que ele deu. Eu vou buscar o equilíbrio. Quer dizer, não tem resposta mais protocolar. E você sabe o que eu faria se eu fosse ele? E viesse um gaiato tentando fazer com que eu entregue o ouro para o bandido na frente da delegacia, eu faria a mesma coisa. Não, vamos equilibrado, o Guarani está muito bem, nós vamos para ganhar o jogo, mas temos que ter equilíbrio. Mas não deu para saber, né? Eu sei quais são as vulnerabilidades do Guarani, nós também sabemos das virtudes, estudamos tudo bonitinho, e ao final todo mundo estudou todo mundo, porque o Hélio também estudou o Caxias. E com a atmosfera que vai estar no Brinco no sábado, eu acredito que o Guarani vai vencer a partida. São 18h51. Aproveite a promoção de pizza para viagem do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Pizza grande por um preço sensacional. Apenas R$ 69,90 para retirar no Ponto 10. Vou repetir. Pizza grande, apenas R$ 69,90 para retirar no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Sabores calabresa, lombo, marguerita, napolitana,
frango, presunto e milho. Peça sua e faça a festa onde quiser. Mas, se preferir, fique na comodidade do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, salão climatizado e ótimo atendimento. Lá no restaurante tem rodízio de pizza, somente R$ 59,90. Rodízio de pizza por apenas R$ 59,90. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Cerveja garrafa, 600 ml a partir de R$ 10. Chega mais que o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Nas noites de terça a sábado, Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Na H+ Beni Center, o seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Promoção especial: troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem, 2 jogos foram realizados por mais uma rodada da competição, a 12ª. Jogando no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta perdeu para o Cuiabá pelo placar de 2-1. Vitória também de um visitante, o Fortaleza, que derrotou o Náutico no estádio dos Aflitos. Hoje, 3 jogos fecham a rodada. 8 da noite tem Ceará e Avaí. No mesmo horário, Goiás e Novo Horizontino. 9 da noite, Sport e Atletique. Na classificação do Brasileiro da Série B, a liderança é do Vila Nova com 25 pontos. São Bernardo é o segundo com 24. A Ponte Preta, com a derrota, permanece na zona do rebaixamento com 8 pontos. 19º lugar. Londrina é o 18º com 8. O Avaí é o 17º com 10. E o Botafogo é o primeiro time fora da zona do rebaixamento com 10 pontos. Atenção para os jogos da próxima rodada. A Macaca volta a campo no domingo, 11 horas da manhã, contra o Juventude fora de casa. A 13ª rodada será iniciada na sexta-feira, 7 da noite, com Atlético Goianiense e CRB. Destaque agora para a Copa do Mundo. Afinal de contas, vai começar o Mundial. Cobertura total aqui na Rádio Bandeirantes.
Copa do Mundo, com os primeiros jogos que serão realizados já nesta quinta-feira. Amanhã, 4 da tarde, tem México e África do Sul pelo Grupo A. Também pelo Grupo A, no primeiro dia de disputas, às 23 horas no horário de Brasília, tem Coreia do Sul e República Tcheca. Já na sexta-feira, 4 da tarde, jogam Canadá e Bósnia. Lembrando que o Brasil, ainda na sexta-feira, 10 da noite, tem Estados Unidos e Paraguai. No sábado serão 3 jogos, inclusive com o jogo do Brasil. Sábado às 4 da tarde tem Catar e Suíça, às 7 Brasil e Marrocos e às 10 horas da noite pelo Grupo do Brasil tem Haiti e Escócia. Primeira rodada da Copa do Mundo que vai começar. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. São 18 horas e 59 minutos. Uma informação: Ricardo Rocha foi detido no aeroporto Tom Jobim Galeão, no Rio de Janeiro, quando se preparava para embarcar para os Estados Unidos. O motivo foi um mandado de prisão civil expedido pela 16ª Vara da Família de Fortaleza, Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, referente a uma dívida acumulada de pensão alimentícia. Zagueiro foi detido pelas autoridades no momento em que se preparava para embarcar rumo aos Estados Unidos, onde trabalharia na cobertura da Copa do Mundo. Ricardo Rocha esteve recentemente aqui em Campinas, até deu entrevista para o Breno Beretta, ele que foi um dos convidados dos 23 ex-jogadores do Guarani para a festa de lançamento lá no Careca Sport Center da nova camisa do Guarani Futebol Clube. Tem uma ligação forte com o Guarani. E ele que é pentacampeão do mundo. Ricardo Rocha, que veio para o Guarani como lateral direito, mas acabou se notabilizando como zagueiro. Foi transformado em zagueiro e agora está detido lá no Rio de Janeiro. Ricardo Rocha, tetra. 94, né? 94, tetracampeão do mundo, não pentacampeão, tetracampeão do mundo. Ele que está detido lá no Rio de Janeiro, portanto, informação a respeito do ex-zagueiro do Guarani, Ricardo Rocha. Ô Batista. Oi, pois não, bebê. E trabalha para o Romário, na Romário TV. Ele até disse naquela entrevista na festa de lançamento da nova camisa do Guarani, ele trabalha para o Romário. Vamos ver, né? Eu acho que se ele quitar tudo, ele sai rapidamente e consegue embarcar para os Estados Unidos. Não sei aí qual é o valor, né, que ele tem que pagar. Muitas vezes o que acontece é que a ex-esposa está querendo um aumento significativo da pensão. Eu nunca passei por isso, né? Estou falando aqui meio de orelhada, mas já acompanhei casos até na minha família de situações como essa, tendo, portanto, uma dificuldade de fazer esse aumento.
Muitas vezes o cara tem um emprego e aí o desconto já é direto na fonte quando ele é CLT. Outras vezes, o que acontece? Ele tem um rendimento e está pagando um percentual desse rendimento, perde o rendimento. Também pode acontecer com o CLT. O cara perde o emprego e aí tem a dificuldade para pagar. Não sei se é esse o caso do Ricardo Rocha. Eu não tenho conhecimento. A informação é de agora, muito recente, provavelmente depois, né? A gente vai tomar conhecimento do que é que efetivamente aconteceu. Então, às vezes, está questionando aí o que ele deveria pagar, mas se tem uma coisa no Brasil que dá cadeia é a tal da pensão alimentícia. Então, o sujeito não pode brincar com esse tipo de coisa. A qualquer momento acontece um negócio desse e ele acaba sendo preso. Vários ex-jogadores. Teve o Jô, veio fazendo uma partida aqui em Campinas, ia jogar no campo da Ponte, estava lá no estádio, chegou com o ônibus e foi preso quando estava descendo do ônibus para jogar, salvo engano, pelo Amazonas. Amazonas. Ele estava jogando pelo Amazonas. Então, se tem um negócio que dá cadeia no Brasil, é a pensão alimentícia. Então, não deixe de pagar, porque senão a coisa realmente é complicada e o sujeito vai ver o sol nascer quadrado. Essa expressão é antiguíssima, mas ela está sempre presente, né? Isso não existe. Essa expressão ela sempre foi uma mentira, né? Por quê? Porque quando o presidiário, o detido, sai para tomar banho de sol, ele não está na grade. Essa expressão sol nascer quadrado é como se ele estivesse olhando pela cela, que tem aquela grade na frente, e aí aquela grade recortaria o sol e ele ficaria quadrado. Mas, infelizmente, é muito triste isso, lá dentro ninguém vê o sol. Ele vê o sol só naquele horário regulamentar, quando ele tem bom comportamento, que ele toma o banho de sol. E aí não tem a grade na frente dos olhos dele para recortar o sol e fazer o sol nascer quadrado. Então, é como se fosse uma prisão a céu aberto. E isso não existe. São calabouços, são lugares horrorosos, normalmente com superpopulação, com uma estrutura horrível. Então não dá para ver o sol entre as travessas da grade, que tornariam o sol, né, dariam aquela enquadrada no sol, deixando ele quadrado. Não. Eles só tomam sol fora, aí não tem a grade. Então é uma expressão que nasceu sem sentido desde quando foi inventada. Ah, vai ver o sol nascer quadrado. Ah, vai... Isso aí não existe, não. Seria bom que fosse assim. E aquele aroma que invade a casa inteirinha e abre até o apetite. Aquele cheiro gostoso de comida boa, que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia aí da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes e tudo com aquele toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados você encontra em redes de supermercados e hortifrutis de 14 estados brasileiros. Claro, tem aqui em Campinas e na região de Campinas. Para saber mais, acesse aromadeservas.com.br.
a Aroma das Ervas, que está com uma seleção fantástica de produtos. Nós estamos às vésperas da Copa do Mundo, então aí vai a convocação oficial da Aroma das Ervas, começando pelo Chimichurri. Chimichurri! O camisa 10 das carnes na brasa, churrasco, parrilha e costela. Lemon Pepper, o toque cítrico que muda o jogo. Petiscos, saladas e legumes. Churrasco, o convocado que nunca fica fora da grelha. Carnes, espetos e churrasco. Molho para petiscos, o reforço que faltava nos petiscos. Batatas, petiscos e pães. É isso aí. E tem vinagrete. Vinagrete, esse nunca deixa o time na mão. Para churrasco, pães e petiscos. Essa é a convocação oficial da Aroma das Ervas. Os temperos titulares para curtir jogos do Brasil no Mundial. Vamos aos temas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Há 3 dias da estreia da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti ainda não definiu quem será o lateral direito titular da nossa seleção. O técnico testou Ederson, que foi convocado no lugar do Wesley, cortado na posição nesta quarta-feira, mas também conta com Ibañez e Danilo para o setor. Do meio para frente, a tendência é que o Brasil tenha Casemiro e Bruno Guimarães. Os volantes, Lucas Paquetá, Rafinha, Vini Júnior e Matheus Cunha. Pauta 2. Jean Infantino, presidente da FIFA, afirmou que a entidade tentou resolver o caso do árbitro somali Omar Artan, que foi impedido de entrar nos Estados Unidos, mesmo tendo sido relacionado para a Copa do Mundo. Abre aspas para o Infantino. É uma pena que o que aconteceu com o Omar, o árbitro da Somália. Mas você não consegue controlar tudo. Nós tentamos conversar e resolver. Às vezes, começar a gritar tem um efeito contrário. Fecha aspas, disse o presidente da FIFA. Pauta 3. Camisa do Haiti para a Copa do Mundo terá de ser mudada a pedido da FIFA. Em comunicado divulgado nesta terça-feira, a Saeta, empresa responsável pelo desenho do uniforme, afirmou que a FIFA pediu alteração sob a alegação de possíveis mensagens políticas. Começo com você, Breno Beretta. Qual é o tema que você escolheu para hoje? Bom, Batista, esse último tema aí é um tema muito polêmico, né? Você falou com relação à FIFA, eu acho que tudo que é ligado à FIFA, infelizmente, a gente pode colocar como dúvida, né? Camisa do Haiti para a Copa do Mundo mudada a pedido da FIFA. Por que mudar a camisa do Haiti? Aí, em comunicado, como você disse, a Saeta, empresa responsável pelo desenho do uniforme, afirmou que a FIFA pediu alterações, né? Mensagens políticas. Eu acho que nada a ver. Eu acho que deveria respeitar o direito do Haiti. Essa questão, independente do tipo de mensagem, eu acho que o Haiti deveria ser respeitado. E como é uma seleção que tem pouca expressão, infelizmente eles vão ter que mudar. E eu acho que a FIFA pisou na bola com relação a isso. A liberdade de expressão de uma seleção como o Haiti deveria ser respeitada. E infelizmente não está sendo respeitada pela FIFA. E você, CH, qual o tema que você escolheu para o programa de hoje?
Aliás, o presidente da FIFA tentou explicar um monte de coisa hoje em entrevista coletiva e se atrapalhou, né? Isso é uma barbaridade o que estão fazendo com o Haiti, outra barbaridade de ter bloqueado a entrada do árbitro da Somália, outra arbitrariedade e uma coisa desumana, né? Uma coisa vexatória, o que estão fazendo com o Irã. Era melhor dizer o seguinte, ó, nós não vamos recebê-los. Não é? Não fingir que vai receber, fingir que vai autorizar e fica. O time ele só pode ser. O Irã é a única seleção que só pode deslocar para o jogo no dia do jogo ou um dia antes. Não tem nem liberdade nem para isso. Tudo bem que a primeira fase vai jogar lá no México, mas quando você recebe um evento desse tamanho, eu sei que tem as leis do país, elas devem ser respeitadas, está tudo certo. Só que, sabe, falta jogo de cintura para a FIFA. Será que ela estava realmente atenta a isso? Ou ela já tinha recebido um não efetivo dos Estados Unidos e não avisou as seleções ou os árbitros? Lamentável tudo que aconteceu e o Infantino se atrapalhou mais uma vez na coletiva que deu hoje à tarde. E você, Tigrão, qual é o seu tema? Na verdade, é uma Copa São Paulo com grife, 48 seleções, para mim é muita coisa. Tem seleções que seriam goleadas pelo Santodila da década de 60, tem a menor condição de estar numa Copa do Mundo, mas é um campeonato político e a FIFA é que consegue isso e depois passa esse tipo de vergonha aí. Mas eu queria falar do Ancelotti, que ainda tem dúvidas na lateral direita da seleção brasileira há 3 dias da estreia. E aí eu pergunto, por que é que é permitido se convocar 25, 26 jogadores? Qual que é a ideia? É você levar 3 goleiros, porque goleiro não dá para improvisar, e, na pior das hipóteses, 2 jogadores para cada posição. Então, 2 laterais direitos, 2 laterais esquerdos, 2 zagueiros que marcam pelo lado direito, 2 zagueiros que marcam pelo lado esquerdo. Aí, se vai jogar com 3 atacantes, pelo menos 6 atacantes, tá sobrando espaço, tá vendo? Porque 3 goleiros com 22, né? Os goleiros são 3, dá 23. Ainda tá sobrando espaço aí. Agora, o Brasil convocou especialista, um lateral, que se contundiu no domingo, convocou um lateral especialista pelo lado direito. Ah, mas não tem, tem sim. É só olhar pelo próprio futebol brasileiro que tem. É que tem outros interesses. O cara estando na Europa, ele tem prioridade. Também não quero dizer por quê. Cada um que tire as suas conclusões. E agora ele tem um volante e 2 zagueiros disputando a lateral direita. Pode dar certo? Pode dar certo. Na Copa de 78, para quem não se lembra, o Cláudio Coutinho, ele convocou Rodrigues Neto e Odirley. Seria o 4º jogador da Ponte na Copa. Avisado antes que seria convocado, o Odirley declinou do convite por motivos pessoais, que não me cabe aqui ficar aqui explorando. Se um dia ele quiser falar o porquê, ele que fale. O maior lateral esquerdo da história da Ponte. Num jogo entre Ponte e São Paulo, no Moisés Lucarelli, o Cláudio Coutinho estava na tribuna e viu o jogo e convocou Carlos, Oscar, Polozzi e estava na lista também o Odirley. Vazou antes e o Odirley disse, não vou não. Muito tempo fora, enfim, ele tinha lá os seus motivos que são pessoais. E motivo pessoal não entra aqui. Quem é que jogou de lateral esquerdo na Copa de 78? Edinho, que era 4 zagueiro. Edinho. Ganhou a posição do Rodrigues Neto. Então, especialista foi um só.
Deu no que deu. Por N motivos. O Brasil voltou como campeão moral. Mas campeão moral não levanta taça. E no jogo que ia se classificar, ficou no 0-0 com a Argentina. Agora, a gente já começa bem. Com futebol tão rico, com tantos valores, e a convocação foi desbalanceada. Só foi um lateral direito. Tá errado. E agora ele vai ter que improvisar. Vai dar certo? Tomara que dê. Eu tô de verde e amarelo no programa. Jamais vou torcer contra o meu país, como muita gente vai fazer. Eu não. Agora, também poderia prevalecer um pouquinho mais o bom senso e também prevalecer critérios técnicos e não alguns outros que às vezes levam quem os adota ou os adotam a dar com os burros na água. São 19h18 em Campinas. Atenção, porque você, durante a transmissão dos Jogos do Brasil, vai concorrer à bola oficial do Mundial. Quem nos assiste está vendo aí a Trionda. Ela vem numa caixa bonitona, é a bola oficial do Mundial. Como é que você faz para concorrer? O Pedro Piscinato vai explicar para você. Você tem que dar o palpite e entre os acertadores vamos sortear a bola da Copa. Esta promoção é exclusiva da Rádio Bandeirantes. E aí, Pedrão? Para quem quer concorrer a essa linda bola da Copa do Mundo é muito fácil. É só entrar no nosso Instagram, @BandeirantesCampinas. Logo no nosso perfil tem um link. Você clicando nesse link, você já tem acesso à plataforma. Coloca lá o seu palpite para esse jogo de estreia, Brasil e Marrocos. Essa partida que vai acontecer sábado às 19 horas. Você coloca lá seu palpite, preenche as informações, seu nome, CPF, telefone e também a sua cidade. E pronto, você já estará concorrendo a ganhar a bola oficial da Copa do Mundo. É um movimento parecido com o bolão da TV. Se mais de uma pessoa acertar o placar dessa partida entre Brasil e Marrocos, nós faremos um sorteio entre os acertadores. Então, repetindo, ou pelo site palpitepremiado.com/Bandeirantes Campinas ou entrando no nosso Instagram, tem o link lá no nosso perfil, é só clicar e dar o seu palpite. Qual é o Instagram da Rádio Bandeirantes? @Bandeirantes Campinas. Bem simples e fácil de achar. Repita. @Bandeirantes Campinas. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000.
Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Batista, destaque nesse meio campo do Guarani, sem dúvida, é o Carlos Eduardo, né? Uma grata surpresa. Tanto é que tiveram que fazer até um pré-contrato, né? Porque o rapaz já está sendo até assediado aí. O Farias, eu acho que o carregador de piano, importante no meio campo também. João Paulo é aquele cara, quando está num bom dia, que dá qualidade, né? Cadencia o jogo aí. E Isaac é aquela coisa, né? Uma no cravo e 5 na ferradura, né? Mas o destaque, para mim, é o Carlos Eduardo. Acho que para todos, né? Essa aí é bola cantada. Um abraço. Abraço, mais um. Boa tarde, Esporte em Debate. Meu nome é Gustavo, sou do bairro Bonfim. Achei uma boa contratação da Ponte Preta, apesar de achar estranho que nos últimos trabalhos do Márcio Zanardi ele tem mais derrotas do que vitórias nos times que ele passou. E como o CH disse, o problema da Ponte Preta não é comando, é elenco. Eu acho um bom nome, mas não sei se vai ser o suficiente para livrar do rebaixamento. Um abraço. Abraço, e agora na lata. Responde na lata. Em entrevista coletiva, Rafinha afirmou, abre aspas, eu acredito que se tenho que me provar para alguém é para mim, meus pais, minha esposa e meu filho. Infelizmente não posso mudar o gosto das pessoas. A vontade eu vou sempre entregar o meu melhor. Isso que seria inadmissível não entregar o melhor. É natural, eu saí muito jovem do Brasil, não consegui criar conexão. Fecha aspas, disse o atacante. E aí, você acha que realmente falta essa conexão entre os atuais jogadores da seleção e o povo brasileiro? Começo com você, Tigrão. Claro que falta. Eles é que se desconectaram. Não é o povo que se desconectou deles. A prioridade deles é outra. Falta sim, mas provocada pelos próprios jogadores, especialmente aqueles que estão milionários e atuam fora do país. E você, CH, qual é a sua reflexão? Esses jogadores que toda hora estão sendo criticados, eles não jogam 1/3 do que jogam pelos seus clubes. É só jogar futebol que a conexão volta. Você, Breno, a sua opinião aí sobre o tema. Eu acho que falta muita conexão. O único jogador que tem conexão com a seleção brasileira hoje é o Neymar. Se a gente pegar aí 98% dessa seleção e colocar na 13 de maio, no centro de Campinas, na hora do almoço, no meio do pessoal, ninguém vai saber quem é. Você falou do Ederson, né? Tava lá para embarcar, mexendo no celular e sequer alguém abordou o volante que foi convocado aí para o lugar do Wesley. México e África do Sul também foram responsáveis por outra abertura de Copa do Mundo. E aí, bebê, em qual ano foi?
essa abertura com essas duas seleções? Eu vou chutar 2006. 2006, o Bebê, e você, CH? Na Copa da África do Sul, em 2010, o jogo inicial foi África do Sul e México e o placar foi 1-1. E você, Tigrão? Essa é molezinha, porque sempre o país sede é que abre, né? Então, se ela está abrindo agora como visitante, ela só poderia ter participado do jogo de abertura como país sede. 2010, África do Sul. Se o país sede abre, agora como é que fica a situação com 3 países que vão sediar? Tem que perguntar para a FIFA, que isso é uma grande bobagem, né? Vira essa bagunça aí agora. Aí o Irã vai se classificar, caso ele se classifique, aí ele tá no México, mas ele só tem que entrar nos Estados Unidos e sair correndo. Viaja do México ou de qualquer outro país. Então, se fosse o Irã, desistiria. Ó, me classifiquei, beleza, até logo, obrigado. Eu vou voltar pro Irã. Né? Então, 3 países pra quê, pô? Ah, mas em 2002 foi assim. Já não foi legal. A Copa mesmo, raiz. É que agora tem que ter muito país sede, porque é igual a Taça São Paulo, a Copa São Paulo. Tem várias sedes. Tem uma em Lins, tem outra em Franca, tem outra lá em Cravinhos. Então nós temos aí os cravinhos da vida. Mas tá errado, eu não concordo. Só que não é problema meu. Vamos torcer para que dê tudo certo pro Brasil. Vamos lá, CH, qual o seu palpite placar para a abertura da Copa do Mundo entre México e África do Sul, amanhã às 4h, com a transmissão aqui pela Bandeirantes? México 2-0. E você, Tigrão, qual é o seu palpite para esse jogo de amanhã com a narração de Ulisses Costa? México 2-1. E você, Bebê, qual é o seu palpite? Para mim, México 2-0 também. Bom, é o seguinte, vamos aqui, atenção na lata 2, Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Placar África do Sul 1, México 1. O CH acertou o placar. Só falta dizer quais os marcadores para completarem, CH. Quem que marcou os gols? Eu sei que o mexicano foi o Rafa. Tem um nome composto, mas é Rafa, um jogador que teve desde sempre na seleção mexicana. Agora, o sul-africano eu não sei. Rafa Marques. Isso aí. E o africano foi o Tchabalala. Tchabalala. Ah. Valeu, Tchabalala Siebert. Um abraço para todos. Hoje extrapolamos aqui o horário, tem que encerrar o programa. Abraço para todos. Amanhã tem mais. Amanhã é depois do jogo México e África do Sul, que a Rádio Bandeirantes transmite, tá bom? Vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Sete horas 30 minutos. Boa noite a você que está na Bandeirantes nesta quarta.